Legal, então na aula passada a gente conseguiu melhorar aqui, né, ou corrigir, na verdade, um problema que estava acontecendo de duplicar, né, e cada vez mais aumentando quase que exponencialmente os nossos listeners. E eu tava dando uma olhadinha aqui antes de começar a gravar essa aula e a gente ainda tá com um pequeno probleminha nos listeners e eu vou te mostrar agora e a gente vai corrigir também nessa aula, beleza? Qual que é esse problema? Olha só, eu tava testando tudo no skateboard, tá? Então se eu giro o skateboard, solto, tudo beleza, e a gente volta aqui para conferir quantos listeners tem nos nossos botões e o listener tá lá, certo? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um refresh na página, beleza? E aí eu vou também conferir o listener de novo, agora sem fazer nada, sem interagir com nada. Eu vou conferir o listener e tá lá. A gente tem os listeners, né? Um listener para cada item, no caso a gente está testando só o deck, mas se a gente testasse qualquer um dos itens do nosso Part Selector, iria funcionar. Beleza. O que está acontecendo aqui agora? Qual que é o problema, tá? Eu preciso que você acompanhe comigo o fluxo para você não se perder, beleza? Olha só. Se eu clicar aqui, tá? Não está acontecendo nada. Eu cliquei já. Não aconteceu nada na tela, tal, deu um clique só. Não deu nem para perceber porque realmente não acontece nada. A gente não tem nenhum console log, a gente não viu aqui, ó, eu cliquei no rodas. Ele não mudou aqui, ó, para selecione um componente, não mudou essa frase para você está customizando rodas. Acho que foi isso que a gente colocou, né? Customizando rodas. Enfim, teria que mudar, tá? Por que não mudou? Então esse é o primeiro problema no nosso fluxo, tá? Que eu basicamente calculei errado. Assim, calculei não, eu pensei errado, tá? Se a gente olhar aqui no nosso diagrama, o change parts, quando a gente interage com ele, ele envia e modifica o color picker, tá? Então, lá na nossa lógica do subject, se a gente der uma olhadinha lá, que está aqui, vamos achar o nosso subject aqui, cadê ele? Aqui, tá bem aqui já, ó. Quando a gente interage com o Part Selector, eu fiz errado. Eu tô mandando ele acionar o Observer do Change Parts, quando na verdade ele tem que acionar o Observer do Color Picker. Então eu vou trocar aqui para Color Picker, beleza? Acho que é só o Change Color, né? Então vou salvar aqui agora. E aí o que vai acontecer? Vai resolver parte do problema, por isso que eu falei que você tem que acompanhar o fluxo, mas vai gerar outro, quer ver? Agora é o seguinte, eu vou voltar aqui, vou dar um refresh na página, beleza. A gente tem o primeiro listener que roda lá no index, né? Então a gente tem o primeiro listener aqui, então todos estão ouvindo, beleza. Vou limpar aqui, agora presta atenção aqui, ó, selecione um componente. Quando eu clicar, como a gente está despachando pro change color agora, que eu acabei de mudar lá no arquivo do subject, agora vai mudar ali, beleza? Só que olha só, vou clicar, beleza, customizando rodas, tal, fez o log que tá lá no change color, bonitinho. Se eu consultar aqui agora quantos listeners tem em cada um desses botões, tá vazio. Tá vendo? Por que tá vazio? Porque quando eu cliquei no Part Selector, que foi o que a gente fez na aula passada, tá? Ou na passada e na retrasada e em várias, acho que foram 3 ou 4 aulas para resolver esse pepino, né? Mas enfim, o que a gente fez na aula passada foi o quê? Quando clica no Part Selector, ele faz o Remove Listeners. Lembra que a gente adicionou lá? Então se ele removeu todos os listeners, não fica nenhum. E se não tem nenhum, se eu clicar agora aqui em Trucks, eu vou clicar, ó, cliquei. Não acontece nada. Se eu clicar em rolamentos, não acontece nada. Por quê? Porque eles não têm listeners agora, nem o deck, nenhum deles. Porque a gente está removendo, tá? Só ajudando você a recapitular aí, embora tenha sido nas aulas anteriores, né? Vale a pena a gente ir lá olhar o código. O que está acontecendo é aqui, ó, bem lá no nosso handler, tal, no send data, a gente fez esse remove. Então, da primeira vez que eu cliquei no rodas, ele chegou aqui, ele mandou os dados, chegou aqui nessa linha, removeu todos os listeners, despachou os dados, aí os dados foram lá para o subject despachou então para o change color e pronto. E aí pronto. Então a gente não tem mais listeners agora no nosso change parts. E a gente precisa fazer com que quando a gente clicar no part selector aqui, que ele continue tendo pelo menos um listener, tá? Porque senão, quando a gente clicar de novo, ele não tá ouvindo o clique e não vai acontecer nada. Como que a gente resolve isso, tá? Bom, aqui, o que acontece? A gente está despachando só o change color, tá? A gente teria que despachar também o part selector, para ele mais uma vez entrar lá dentro
do próprio arquivo part selector, logic. Deixa eu fechar esses outros arquivos intermediários que eles estão atrapalhando aqui. Store, logic do skateboard não precisa, part selector, observer, color picker, beleza, só os que a gente está trabalhando agora. Legal. Então o que vai acontecer? Quando a gente despachar aqui nesse filtro que a gente fez, né, que a gente só despacha para os interessados, a gente vai ter que despachar tanto para o change color, quanto a gente vai ter que despachar para o part selector, né? Também, porque ele vai entrar nesse arquivo, vai reler todo esse arquivo de novo, só que aí, como ele não tem data, ele não vai despachar nada, tá? Ele vai ficar aqui e tal, e ele vai ficar fazendo esse listener aqui, tá? Ele vai chegar nessa linha aqui e rodar esse listener, então ele vai ter um listener guardado lá de novo, que é a mesma coisa de quando a gente abre a página pela primeira vez, a gente aciona esse arquivo aqui lá no nosso index, certo? Dessa vez a gente só vai acionar ele para ele ter pelo menos um listener, e aí quando a gente voltar aqui, não vai acontecer igual está acontecendo agora de estar vazio, vai ter um listener, beleza? Então, bora fazer isso aí. E isso a gente vai resolver lá no subject. Então, até se você não mudou esse arquivo, ó, no começo da aula eu falei, né? Aqui estava change parts, eu falei que estava errado, mudei para change color, funcionou. Não é que estava errado, é que a gente precisa despachar para os dois, tanto para o parts quanto para o color. Já estava parts antes, eu troquei para color, e a gente precisa despachar para os dois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas variáveis, tá? Eu vou falar assim, ó, se obs name for igual... Deixa eu só ver uma coisa aqui. A gente já tem acesso aos store observers, né? A gente vai fazer um for each, tá? A gente tem que guardar os dois itens. Deixa eu ver se a gente aproveita o filter ou... A gente vai precisar aproveitar o filter porque a gente tem que pescar de lá de dentro do array os dois que interessam pra gente. O primeiro que interessa é o change color e o segundo é o parts selector. Enfim, qualquer um dos dois, qualquer ordem. Só que ao invés de a gente despachar aqui a função, como a gente está fazendo aqui... eu não quero despachar, eu quero só atribuir eles a uma variável e depois eu vou fazer um for each e aí no for each eu vou despachar, tá? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou criar aqui fora, isso aqui não é muito functional programming, né? Eu falei lá quando eu estava abordando functional programming que a gente tem que evitar criar variáveis fora da função, fora do escopo e tal, mas aqui vai ser necessário porque vai ser o array que a gente vai criar, primeiro vazio, a gente vai jogar, então a gente vai fazer push, né, desses dois itens, o change color e o change parts, para dentro desse array, e aí depois a gente vai rodar o for each nesse array, executando cada um deles, tá? Então vamos lá, eu vou criar esse array aqui, ele vai ser um let, porque ele vai precisar ser iterado duas vezes, né, então vai ser let... como que eu vou colocar aqui? OBS array, tá? Eu acho que a gente vai ter que colocar lá embaixo depois também no color picker, porque ele também tem o pick color, né? Pra gente escolher a cor, e o save. Vai ser o mesmo caso. Mas vamos aqui com calma, a gente tá fazendo esse aqui primeiro, então vamos terminar ele, tá? E vai começar como um array vazio, beleza. E aí o que vai acontecer? A gente vai rodar o filter. O filter, ele vai rodar tudo que tiver aqui dentro, certo? Então eu vou fazer dois ifs aqui. O primeiro if vai ser aqui e tal, e depois ele vai passar para o segundo if. O primeiro if ele vai falar assim, ó, se o OBS que está aqui agora for igual a change color, você vai fazer push dele. Então eu vou tirar isso aqui daqui, tá? OBS array, que é o que a gente declarou ali fora, tá? Ponto push. E aí você vai fazer push o quê? Do OBS que tá sendo filtrado, tá? O OBS nada mais, nada menos é do que a função, tá? O nosso observer, a função observer que tá aqui dentro desse array aqui, beleza? Então a gente vai jogar ele num novo array agora e a gente vai jogar só os dois. Então é isso mesmo. Então vai jogar OBS dentro desse array aqui. Aí ele satisfez, ele vai continuar rodando aqui o filter, né? E aí ele vai chegar na próxima situação que vai satisfazer o nosso change parts. E aí ele vai fazer a mesma coisa para o change parts, tá? Ele vai então pegar e vai jogar o OBS, né, da vez lá dentro do nosso array. Beleza, e aí aqui acaba. Essa linha aqui, ó, que é a linha que executa, né, e envia o incoming state, eu vou tirar ela daqui. A gente vai ter que fazer ela agora num terceiro passo aqui agora, que é o quê? Esse terceiro passo é agora a gente fazer um for each, tá? Na verdade é o nome do array, né? OBS array.forEach.
E aí, aqui dentro desse for each, eu poderia também falar que vai ser OBS, né? Que é os observers, né? Os dois que a gente filtrou, que agora estão dentro desse array aqui, beleza? E aí, então, faça o seguinte com cada um deles, tá? Pegue o OBS, né? E execute ele, então, passando o incoming state. E aí a gente finaliza a lógica. Espero que tenha funcionado. Então, só recapitulando, o que vai acontecer agora? Quando eu clicar lá em algum part selector, ele vai chegar aqui nessa linha, né, do send data, onde a gente remove todos os listeners. Beleza. E aí depois ele vai entrar aqui, ou no if, ou no else, que seja, e ele vai despachar o objeto. Aí ele vai despachar o objeto, vai entrar aqui e vai dar match, porque ele tá vindo do part selector. Ele tá vindo do part selector, a gente vai fazer um filter. Ah, beleza. Filtra lá e se tiver um observer com o nome de change color, jogue ele dentro desse array aqui. E aí também filtre, e se tiver um com o nome de change parts, jogue ele aqui dentro também. Agora a gente vai acionar os dois logo aqui embaixo no for each. Aí eu falo, tá bom, para os dois que estão aqui dentro agora, execute, tá? E aí na hora que ele executar, ele vai adicionar um novo listener lá no nosso part selector que antes estava ficando sem. Beleza? Tranquilo? Confuso? Muito fluxo? Acho que não, né? Deu pra pegar. Então vamos ver se funcionou, né? Espero que sim. Legal. Erro não deu no console, já é um bom começo, tá? Eu vou dar um refresh aqui só pra garantir que a página tá limpinha, tá? Eu vou limpar aqui agora e vamos ver quantos listeners tem. Bom, tem um. Beleza. Agora, o que tem que acontecer? Primeiro eu vou clicar aqui no Shape Deck, ele tem que mudar lá a frase, isso quer dizer que ele conseguiu despachar para o nosso change color. Vou clicar. Beleza, mudou. E agora eu vou conferir de novo. Antes estava ficando vazio os listeners do change parts. Agora tem que ter um, pelo menos, tá? Que é tudo que a gente fez nessa aula para resolver o problema. E continua vazio. O que quer dizer que não funcionou a minha lógica por algum motivo, tá? Eu vou clicar aqui de novo no trucks e não mudou lá. Ó. Então vamos voltar lá na lógica, porque eu devo ter errado alguma coisinha aqui nessa lógica, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver lá no nosso observer se é change parts mesmo, que eu coloquei o nome. Eu acho que era, então não, é change part no singular, tá? Então é por isso. Vou voltar lá e corrigir. Provavelmente é isso aqui, tá? Change part. Vou salvar. Agora sim ele vai dar true no if e vai dar push aqui dentro. Espero que sim. Vamos ver? Acho que era esse o problema. Vou fazer o mesmo procedimento de novo, então, limpei, vou dar um refresh na página, vou limpar de novo aqui, vamos ver se tem um listener lá. Tem, beleza. Agora eu tô cruzando os dedos aqui, tomara que dê certo, senão vou ter que fazer um debugging, mas eu acho que deu certo agora, que era só aquele S a mais mesmo. Vou clicar aqui no rodas, beleza, ele deu aqui, e aqui eu já consigo ver que funcionou porque ele deu o log do change part também, a partir do change part. E aí, agora, para a gente ter 100% de certeza que funcionou, o listener tem que ter um listener para cada lá. E maravilha, funcionou. Tem o listener ali agora. Agora a gente testar. Eu vou clicar em trucks, beleza, trocou para trucks, mas tem que ter um listener só de novo, não pode ter dobrado. Vamos ver? Maravilha, resolvido. Tá, então essa é a lógica. Tá? Funcionou, mais um probleminha resolvido para a gente conseguir seguir adiante tranquilo. E essa mesma lógica que a gente fez aqui agora, provavelmente a gente vai usar ela... na verdade aqui eu fui mais esperto um pouco, nem lembrava. Eu fiz dois já, né? Um pro set e um pro save, então não vai precisar. Se a gente tivesse feito só color, né? E a gente teria que fazer as duas lógicas dentro. Então não vai precisar não. Então nem vou mexer com isso aqui agora também, porque essa aula já ficou relativamente longa, né? Mas é isso, mais um probleminha resolvido e eu te vejo na próxima aula. Valeu!